Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o pessoal aqui da coluna Agora no Terra, que está se perguntando por que o Lula e o PT estão perdendo popularidade tão rápido. E o mais engraçado é a conclusão que eles chegam aqui. Segundo eles, o Lula e o PT estão perdendo popularidade devido ao sucesso. É exatamente, o Lula conseguiu tirar o pobre da pobreza e transformar ele em classe média, e agora o pobre na classe média não olha para o Lula, acha que o Lula não serve mais para ele, não gosta, mas é ingrato, esse pobre de classe média e coisa e tal. Não, seu idiota, não é isso. O problema é que justamente o pobre, que era pobre e foi para a classe média, percebe que fez isso pelo próprio interesse, pelo próprio esforço, porque ele correu atrás, não porque o Lula ajudou ele. O Lula não ajudou ninguém a nada, Estado não ajuda ninguém a nada. Ao contrário, as pessoas percebem que tendo economia real, elas conseguem prosperar pelo próprio esforço e não depender do governo. E isso é muito melhor, e percebem que no final das contas o governo atrapalha e não ajuda. Esse é o problema, não é que o Lula foi ajudar o pobre, esse pobre ingrato que foi ajudado pelo Lula e agora não quer mais votar no Lula. Aliás, o próprio Lula chegou a falar isso, vocês lembram? O cara já começa a ganhar 2 salários e não quer votar mais no PT. Meu amigo, esse é um dilema. Curioso que esse pessoal que ganhou 2 salários e está na classe média agora, aconteceu isso exatamente no período que o Lula não estava no governo, né? Pois é, foi o Bolsonaro e o Temer, os governos do Temer e do Bolsonaro, que tiraram esse pessoal da pobreza. Porque finalmente o pessoal percebeu que tinha que correr atrás mesmo, não tem aquele negócio de governo achar que vai te ajudar. Governo não ajuda ninguém, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Forebes, Baou Zaqueruga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui o pessoal está falando sobre as 2 pesquisas que saíram, a gente já falou sobre elas, que mostram que os eleitores tradicionais da esquerda estão economicamente mais confiantes e mais conservadores na política. Que absurdo, como são ingratos aqui. O sucesso do programa petista parece se voltar contra o próprio Lula. Esse pessoal é muito cara de pau, que sucesso do programa petista. Se fosse por causa do Lula que esse pessoal melhorou de vida, eles teriam reconhecido o Lula, que iam querer mais. Não, não é, é porque justamente o pessoal percebeu que o Lula é um idiota, que não ajuda ninguém, que se a pessoa não correr atrás ela mesma de melhorar de vida, que ninguém vai ajudar ela no final das contas, né? É por isso que o pessoal não quer a, entre aspas, ajuda do governo, porque no final das contas o governo só atrapalha. O melhor que o governo pode fazer por cada brasileiro é não fazer nada, porque qualquer coisa que ele faça ele vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Aqui, ó, no momento que muita coisa corre bem na economia pra cá, esse pessoal é muito cara de pau, bicho. Eu imagino que esse pessoal aqui, ele deve ganhar algum dinheiro do PT, né? Então tem que escrever, não, escreve aí que é muito bom, tá tudo muito bem, a economia brasileira vai bem, o nível de desemprego, segundo o Portman, é historicamente baixo. O Portman martelou lá os números, lá tá baixo pra caramba. Há 3 anos o Brasil cresce mais do que muitos outros países de todo mundo, né? Pois é, no governo Bolsonaro, né? 3 anos do governo Bolsonaro, né? A inflação está basicamente sob controle 10%. As empresas investem, o Estado lançou concorrência para programas de infraestrutura. O PAC afundou completamente. O PAC, vocês sabem, né? Afundou totalmente, não tem nada, não tem uma obra do PAC saindo, né? Então, ou seja, mentira pra caralho isso daqui. E no final das contas, apesar disso tudo, olha só, apesar de tudo que o Lula fez pelo pobre do Brasil, pela economia brasileira. Você agradeceu o Lula hoje por você ter acordado hoje? Se não fosse o Lula, o sol não teria levantado no Brasil, meu amigo. É o Lula que levanta o sol, ele pega o sol pelo cabelo, assim, puxa, e sai, né? Apesar disso tudo, as taxas de popularidade do Lula despencam, sobretudo no Nordeste, onde ele tradicionalmente é tido em alta conta, né? Não há dúvida, pelas ruas, quase todo mundo reclama da crise, dos gêneros alimentícios caros e dos preços em alta em geral. E o que também é verdade, exatamente, porque o que o Lula faz é isso, o Lula torra dinheiro como se não houvesse amanhã, e isso causa inflação, é o que as pessoas percebem. Essa tentativa do Lula de, entre aspas, ajudar o pobre, ele acaba, na verdade, prejudicando o pobre com o aumento da inflação. Lula decepciona igualmente pela falta de ambição do programa do seu 3º mandato. Ele não sabe para onde ir. E é verdade. Ele não sabe, né? Por quê? Exatamente por causa da falha do modelo dele. Qualquer coisa que ele faça, a população percebe que não ajuda ninguém no final das contas. Não é o governo que ajuda as pessoas. Isso já ficou sedimentado no brasileiro, né?
Aqui, ó. Porém, duas pesquisas publicadas nas últimas semanas demonstram de forma vívida que há uma explicação estrutural para a queda de popularidade do Lula e do PT. Por um lado, o relatório do IBGE mostra que os rendimentos cresceram. De novo, o cara está tentando dizer que o Lula ajudou a pessoa, né? Aí aqui, seria a ascensão social o veneno eleitoral para o PT? À primeira vista parece um êxodo político. O Lula ajudou o pobre a melhorar de vida. Como, meu amigo? Porque o Lula só teve esse problema depois do governo do Temer e do Bolsonaro. Já reparou isso? Pois é, antes ele não tinha esse problema, né? Ou seja, não foi o Lula que ajudou, porra. Foi o Temer e o Bolsonaro. Se teve alguém que ajudou. Mas na verdade não teve ninguém que ajudou, tá? Porque a verdade é que o governo não ajuda ninguém. Nem o governo do Temer, nem do Bolsonaro, nem do Lula. O máximo que você pode esperar de um governo é não te atrapalhar. E olhe lá. Se ele não te atrapalhar, já está ótimo, já fez muita coisa. E é por isso que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Porque ele diminuiu o tamanho do Estado, né? Então aqui, o que parece um êxito político, paradoxalmente resulta no distanciamento crescente em relação ao Lula e o PT. Muitos dos antigos eleitores do PT pertencem hoje à classe média em expansão. Seus interesses são outros, alívio tributário em vez de transferência social. Não, meu amigo, não é isso. O problema é que o pessoal percebeu que não tem jeito, o governo não ajuda ninguém. Esse pessoal ficava esperando a ajuda do governo, percebeu que não ajuda. No que eles começaram a correr atrás, eles viram que era só a gente correndo atrás e a gente consegue melhorar de vida. É difícil, não é fácil não, é difícil, eu sei como é que é. Mas é a única maneira que você realmente consegue melhorar, né? Esperam política de estabilidade, de segurança e perspectivas de ascensão. A clássica retórica da distribuição do partido não lhes cai bem. Não cai bem para ninguém, porque nunca funcionou. A distribuição de renda de governo do PT é o seguinte, eles roubam de todo mundo e distribuem para os sindicatos, para os amiguinhos do Lula, para os artistas, para a esquerda de forma em geral. É só essa distribuição que tem. Não tem nada além disso, né? Aqui, ó, um bom exemplo disso é o rechaço do PT por parte dos trabalhadores de plataformas digitais, motoristas de Uber, entregadores de refeições, motoboys. A rigor, seria de pensar típicos eleitores do Partido Trabalhista. Esse pessoal é um idiota. Que bom, cara. A gente tem que agradecer todos os dias que a esquerda é tão burra. Eles são idiotas. Esse pessoal não tem um neurônio funcionando na cabeça. Eles fumaram tanta maconha na faculdade que não tem um neurônio que sobrou na cabeça desse pessoal. Só pode. Para não perceber o óbvio. Isso aqui é a mudança de uma economia de indústria para uma economia de serviço. Numa economia de indústria, você consegue botar a culpa no patrão, não porque o seu patrão é malvadão. Eu, o governo, vou te ajudar, vou forçar o seu patrão a te dar melhores condições, né? Já é um erro, mesmo na indústria, porque no final das contas, se você paga mais caro para o funcionário, o produto sai mais caro no final. Se o produto sai mais caro no final, fica mais caro para a venda, vai vender menos, a empresa vai ter menos dinheiro, vai acabar piorando a situação para todo mundo, né? Então, assim, ninguém ganha com lei trabalhista, a verdade é essa, né? Na agricultura também eles tinham a desculpa, né? Quando a agricultura era a parte principal da economia brasileira, né? Não porque os donos de terra que são malvadões, temos que ter leis de distribuição agrária e não sei o que lá, reforma agrária. Pois é, só que no setor de serviço isso não funciona. O setor de serviço hoje em dia emprega 90% das pessoas no Brasil. E por que isso não funciona? Porque o setor de serviço, você até tem o chefe muitas vezes, mas você tem principalmente o cliente. Você percebe que se você não tiver o cliente, você não tem nada. Se você, vamos botar INSS para o pessoal que é entregador de iFood. O cara que é entregador do iFood, ele pode até não ter a educação formal muito elevada, mas ele consegue fazer as contas. Ele sabe que se você tiver que pagar INSS, ou vai sair do bolso dele, ou então o cliente vai ter que pagar mais caro. E se o cliente tiver que pagar mais caro, o cliente não vai chamar ele. O cliente vai comer outra coisa, vai pedir outra coisa. Então, a mesma coisa do Uber, né? Se o Uber ficar muito caro, o cliente chama menos. Todo mundo sabe. Quando o Uber está em promoção, tem mais gente chamando o Uber. Quando o Uber sobe de preço, menos gente chama o Uber. Então, para o motorista de aplicativo, é ruim os dois lados. No caso do setor de serviços, você não pode olhar só para o patrão. O Lula não consegue mais jogar a culpa no patrão. O problema é o cliente, porque o cliente está ali, a pessoa no setor de serviços percebe o cliente muito diretamente, né? Aí, ó, eles não querem nem ouvir falar de ofertas governamentais, de um padrão social mais alto, de contratos de trabalho fixo. Por quê? Porque eles sabem que é roubada, meu amigo. Se tiver isso, aí fudeu tudo, aí que eles não vão ganhar nada mesmo, né? De fato, isso não surpreende, já que tradicionalmente Lula esbarra em fortes rejeições entre trabalhadores autônomos de rendas mais baixas. Exato, o trabalhador autônomo de renda mais baixa é o quê? É o cara que não tem um patrão, que tem o cliente. Quando você muda essa linha de patrão para cliente, a coisa muda radicalmente. O cliente
Não tem esse negócio de você reclamar do cliente. Se você reclamar do cliente, você fica sem cliente, meu amigo. E se você fica sem cliente, um abraço. O curioso é que isso também vale para a indústria, né? Quando o trabalhador na indústria quer melhores condições e não sei o que lá, não sei o que lá, ele está fudendo o cliente dele no final das contas e ele está prejudicando a própria vida. É o que eu falo. A CLT é a pior coisa que aconteceu para os trabalhadores brasileiros. Fudeu a vida dos trabalhadores brasileiros todos. Só que eles não percebem, porque eles acham que como tem o patrão no meio do caminho, eles não veem, né, o trabalhador na indústria, ele não vê o cliente cara a cara, ele acha que está se dando bem. Ih, se dei bem, olha só, vou ganhar mais 13º, uhul, se dei bem. Ele não percebe que isso está encarecendo o produto para o cliente final e ele vai se fuder no final das contas, porque a empresa vai lucrar menos, vai ter que demitir gente, vai ficar um monte de gente desempregada e ele se ferrou nessa história, né? Então, o ponto central é: governo não ajuda nada na economia. O melhor que o governo consegue fazer na economia é ficar de fora, é não fazer nada. Sai fora da economia totalmente, né? E aí o pessoal fica aqui dizendo, não, porque, olha só que eles culpam também os evangélicos, porque eles falam aqui que não, que é governo versus dedicação pessoal e Deus. O que eles estão querendo dizer com essa frase aqui? Não, o que faz a sua vida melhorar? É o governo? O Lula quer vender para você que é o governo que está melhorando a sua vida. O governo não melhora a vida de ninguém, meu amigo. Se tem alguém que acha que o governo vai ajudar a sua vida, por favor, tome cuidado. Você vai se fuder, porque não melhora. O governo, na melhor das hipóteses, não atrapalha as pessoas. Dedicação pessoal é certamente uma coisa que ajuda, e Deus também, muita gente sente conforto em Deus, e aí o pessoal está falando aqui justamente do crescimento dos evangélicos entre o pessoal mais pobre, e que isso estaria tirando votos do Lula, né? O fato é o seguinte, evidentemente que isso aqui é uma cambada de coisas idiotas, mas eles falam algumas coisas que fazem até sentido. Cresce a impressão de que não há ninguém com coragem de dizer ao quase octogenário, ao Lula, que ele vive no passado, sem perceber que em que direção o mundo está se desenvolvendo. Nisso daqui eu concordo com eles, né? O Lula está com o passado, com ideias antigas, né? E aí ele vem dizer aqui a coisa, olha só que coisa impressionante aqui, ó. De novo, essa parte de dizer que o povo hoje está melhor porque o Lula ajudou é uma lorota. Até eles próprios reconhecem aqui, ó, que teve o aumento da Bolsa Família, que no caso era o Auxílio Brasil, que quem aumentou foi o Bolsonaro, né? E o crescimento que levou a um aumento sensível, não sei o que lá, é lorota. Não foi o Bolsonaro nem o Lula. As pessoas melhoraram porque perceberam a inutilidade do Estado, né? A conclusão, os sucessos da política anterior de Lula, não, ignora, não é o Lula isso, né? Esses eleitores não vão mais atribuir ao governo o aumento de seus salários ou a melhor oferta de empregos, mas sim a própria dedicação. Ô Senhor Deus, está difícil vislumbrar como Lula e o PT vão conseguir escapar desse dilema. Existe uma saída muito simples. Tem que diminuir o tamanho do Estado, diminuir imposto. É isso que o Lula tem que fazer, mas ele não consegue perceber isso. O Bolsonaro estava indo no caminho certo. É por isso que tanta gente gosta do Bolsonaro, né? Aqui, o Lula ainda foi em Minas Gerais. Chamou o Pacheco de governador, disse que o Pacheco vai ser governador de Minas Gerais. E Minas Gerais não merece o Nicolas e o Cleitinho e não sei o que. Eu vou te falar um negócio, cara, interno Lula, cara, alguém, por favor, algum petista que tenha piedade, cara, interno, cara, já tá ficando feio, isso tá ficando uma coisa meio ridícula, né? O Nicolas respondeu também aqui, o Brasil não merece um pinguço corrupto. É verdade, Nicolas, não merecemos, cara, eu não sei ainda. Eu não consigo entender como é que o pessoal fez o L em 2022, eu não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.